Eu estava a 1 metro deles, coberto de pó de gesso, invisível na minha própria casa. A diretora do colégio perguntou quem assinaria a autorização para a viagem de luxo a Londres. A minha esposa nem hesitou. Com um sorriso frio, ela disparou a frase que destruiu nosso casamento em 3 segundos: "Ele não é o pai, não liguem. Ele só serve para pagar." O que ela não sabia era que, com o telemóvel na mão, eu estava prestes a transformar aquele pagador num fantasma financeiro e cancelar a vida de luxo deles em tempo real. A notificação luminosa no ecrã do telemóvel da minha esposa marcou exatamente 3h27 da tarde. Eu lembro-me do horário com precisão cirúrgica porque foi o momento exato em que a minha vida, tal como a conhecia, deixou de existir. Eu tinha acabado de entrar em casa, as botas pesadas ainda sujas de cimento e as mãos ásperas de instalar pladur numa vivenda de luxo em Cascais que nunca seria minha. O cheiro a refogado e a amaciador de roupa preenchia o corredor, aquela ilusão doméstica de que tudo estava bem, mas a voz da Inês, cristalina e cortante no alta voz, quebrou essa miragem instantaneamente. Ela estava encostada ao balcão de mármore que eu paguei, com a luz da tarde a iluminar o seu rosto de uma forma que a fazia parecer um anjo. Do outro lado da linha estava a coordenadora do colégio privado, a solicitar a assinatura do encarregado de educação para a viagem de final de ano a Londres. Era uma excursão de 3.000 euros por cabeça. A mulher ao telefone perguntou se eu, o João, podia assinar os formulários de responsabilidade civil. A Inês não olhou para mim, apesar de eu estar parado no umbral da porta. Ela nem sequer hesitou. Com uma calma aterradora, disse que eu não era o pai deles, que não me deviam dar ouvidos e que a minha assinatura não valia nada além do cheque que a acompanhava. Os meus enteados, o Tiago e o Diogo, estavam sentados à mesa, com as cabeças enfiadas nos telemóveis de última geração que eu tinha comprado no Natal passado. Quando ouviram a mãe, nenhum deles demonstrou surpresa. O Tiago, sem sequer levantar os olhos do ecrã, murmurou que eu só servia para pagar as contas. O Diogo soltou um riso abafado, concordando com a cabeça. Naquele instante, o cansaço físico de 12 horas de trabalho evaporou-se, substituído por um frio glacial que me percorreu a espinha. Eu não era um marido, nem um padrasto, nem sequer uma pessoa naquela casa. Eu era uma infraestrutura. Eu era a eletricidade, a água canalizada e o cartão de crédito, invisível até falhar. Foi então que vi o detalhe que mudou tudo, o primeiro grande choque que transformou a minha tristeza em estratégia. Como eu estava atrás do Tiago, os meus olhos focaram-se no ecrã do telemóvel dele. Ele estava num grupo de conversação e a última mensagem recebida fez o meu sangue gelar. Era uma foto de bilhetes de avião enviados por um número desconhecido, com a legenda a dizer que o pai biológico deles estaria à espera em Londres. A viagem de 6.000 euros que eu estava prestes a financiar não era uma excursão escolar qualquer, era uma operação encoberta para eles se encontrarem com o homem que os abandonou há 10 anos, tudo pago com o suor do meu trabalho. Eles achavam que eu era estúpido. Achavam que o pedreiro sujo de pó não entendia como o mundo funcionava. Mas o silêncio é uma arma poderosa quando se sabe usá-la. Eu não gritei. Não atirei as botas contra a parede. Não confrontei a Inês sobre a traição dupla que estava a acontecer ali mesmo, na minha cozinha. Em vez disso, recuei lentamente para o corredor, invisível como sempre fui para eles. Tirei o meu telemóvel do bolso, aquele aparelho com o ecrã instalado, e abri a aplicação do banco. O meu dedo pairou sobre a opção de transferências agendadas. Havia uma satisfação cirúrgica no que eu estava prestes a fazer. Não era vingança emocional, era uma retificação administrativa. Comecei a teclar. Autorização de débito direto para o Colégio Internacional, cancelada. Fundo de emergência para a viagem a Londres, revogado. Cartões de crédito adicionais em nome da Inês e dos rapazes, bloqueados por perda e roubo. Em menos de 30 segundos, a torneira financeira que alimentava a arrogância deles foi fechada. Mas eu não parei por aí. Acedi ao portal online da escola, cujas credenciais de administrador eram minhas porque, ironicamente, o não pai era o único que se preocupava em gerir a burocracia. Fui à seção de autorizações parentais. Com 2 toques, retirei o meu nome da lista de contactos de emergência. Removi a autorização para a saída do país.
Eliminei a validação do seguro de saúde escolar que estava associado à minha apólice profissional. O ecrã do telemóvel brilhou com a confirmação: alterações guardadas com sucesso. Voltei a guardar o telemóvel no bolso e fiquei ali, a ouvir a Inês despedir-se alegremente da coordenadora, garantindo que o pagamento seguiria nessa mesma tarde. Ela desligou a chamada e riu-se de algo que o Diogo mostrou no Instagram. Uma risada leve, desprovida de culpa. Eles continuavam a existir na bolha de segurança que eu tinha construído, sem saberem que eu acabará de remover as fundações. O teto ainda estava lá, mas as paredes mestras tinham desaparecido. Caminhei para o quarto, passei por eles e ninguém levantou a cabeça. Nenhum olá, nenhum como correu o dia. Eu era um fantasma na minha própria casa, mas agora era um fantasma vingativo. Entrei no quarto, peguei num saco de desporto e comecei a colocar apenas o essencial: 2 mudas de roupa, os meus documentos e o disco rígido com os backups das finanças da família. Enquanto fechava o fecho do saco, ouvi o telemóvel do Tiago apitar na cozinha. Era a primeira notificação. Segundos depois, o telemóvel da Inês tocou. Não era uma chamada, era um alerta da aplicação do banco a informar que a tentativa de pagamento automático da prestação do carro de luxo dela tinha sido recusada por falta de fundos autorizados. Ouvi o silêncio cair na cozinha, aquele tipo de silêncio pesado e confuso que antecede o pânico. Eu sabia que tinha cerca de 2 minutos antes de eles perceberem que algo estava profundamente errado. Mas eu não ia ficar para explicar. A lição tinha acabado de começar e o professor já tinha saído da sala. Dirigi-me à porta das traseiras, entrei na minha carrinha de trabalho e rodei a chave na ignição. Enquanto me afastava da vivenda, vi pelo retrovisor a luz da cozinha acesa, onde 3 pessoas estavam prestes a descobrir o verdadeiro custo da ingratidão. A condução até um motel barato na periferia de Sintra foi feita num silêncio sepulcral dentro da carrinha, mas o meu telemóvel, atirado para o banco do passageiro, parecia ter vida própria. O ecrã iluminava-se num ritmo frenético, uma estroboscopia de pânico digital que narrava, em tempo real, o colapso da vida luxuosa que a Inês e os rapazes tomavam por garantida. Eu não precisava de estar lá fisicamente para ver o desastre. A tecnologia, aquela mesma que eles usavam para me ignorar à mesa de jantar, servia agora como a minha janela para o caos que eu orquestrava à distância. Estacionei a carrinha num lugar discreto, longe dos olhares curiosos, e peguei no aparelho. O espetáculo tinha começado. A primeira notificação chegou 7 minutos depois de eu ter saído de casa. Era um alerta da aplicação de transporte privado. Tentativa de débito: €45 para uma viagem em categoria executiva rumo ao aeroporto Humberto Delgado. Estado: recusada. Eu quase conseguia visualizar a cena na rampa da garagem. A Inês, impaciente, a tentar chamar um carro de luxo porque o SUV dela estava sem gasolina e o cartão da frota, que eu pagava religiosamente, tinha sido cancelado juntamente com tudo o resto. Eles devem ter sido forçados a chamar um táxi convencional ou, pior para o orgulho deles, a pedir boleia a algum vizinho, arrastando as malas de marca por aquela calçada portuguesa que eu mesmo tinha assentado. Mas o verdadeiro golpe, aquele que eu tinha preparado com a precisão de um engenheiro, estava reservado para o balcão de check-in. Eu tinha cedido a reserva dos voos minutos antes de arrancar. Não cancelei os bilhetes imediatamente para não lhes dar tempo de reagir em casa. Em vez disso, alterei os dados do pagamento para um cartão virtual que eu tinha acabado de destruir e solicitei um upgrade de classe que exigia confirmação imediata no balcão. Quando o sistema tentasse cobrar a diferença e o cartão falhasse, a reserva inteira ficaria suspensa, bloqueada num limbo burocrático que nenhum funcionário de aeroporto conseguiria resolver sem o titular do cartão presente. E o titular estava agora a tirar as botas sujas num quarto de motel com cheiro a tabaco frio. O meu telemóvel vibrou com uma violência nova. Não eram notificações de banco agora, eram chamadas. Inês. Tiago. Inês novamente. Diogo. O telefone tocava incessantemente, uma orquestra de toques que eu ignorei com uma frieza que me surpreendeu. Não senti pena. Não senti a urgência habitual de resolver os problemas deles. Senti apenas uma leve curiosidade mórbida. Imaginei-os na fila prioritária da TEP,
furando a bicha com aquela arrogância habitual, entregando os passaportes com desdém, apenas para verem o sorriso da hospedeira desaparecer e ser substituído por aquela expressão profissional de "temos um problema". A seguir, veio a confirmação do desastre logístico. Uma notificação do banco informou-me de uma tentativa de pagamento de 3.200 euros numa agência de viagens do aeroporto. Recusada. Eles estavam a tentar comprar bilhetes novos ali mesmo, no momento, desesperados para não perderem a viagem. O pânico devia estar instalado. A Inês, que nunca teve de se preocupar se o cartão passava ou não, devia estar a experimentar pela primeira vez a vergonha pública de ter um pagamento rejeitado, com as pessoas na fila atrás dela a suspirar de impaciência. O cartão Platinum que ela exibia com tanto orgulho era agora apenas um pedaço de plástico inútil. Abriu o e-mail da escola. Havia uma mensagem automática enviada para o encarregado de educação e para a mãe, informando que, devido à revogação da autorização parental submetida digitalmente há menos de uma hora, os alunos Tiago e Diogo estavam impedidos de participar em qualquer atividade extracurricular internacional. A escola, rigorosa com os seus protocolos de responsabilidade, não podia levar menores para fora do país sem a assinatura validada de quem detinha a responsabilidade financeira e legal perante a instituição. Como eu era o único titular do contrato educacional, a minha revogação era lei. O plano de se encontrarem com o pai biológico em Londres, financiado pelo padrasto idiota, tinha acabado de morrer na burocracia. Foi então que as mensagens de texto começaram a chegar, substituindo as chamadas não atendidas. As pré-visualizações no ecrã contavam a história da evolução do medo deles. Primeiro, a confusão. O cartão não está a dar, atende. Depois, a exigência. Resolve isto agora, estamos a passar vergonha no aeroporto. E finalmente, quando a realidade começou a assentar, o desespero velado de acusação. O que é que tu fizeste? O funcionário diz que a autorização foi revogada manualmente. Eu não respondi a nenhuma. Apaguei-as sem ler o resto. O silêncio era minha resposta, a única que eles mereciam. Imaginei o tal pai biológico em Heathrow, talvez a verificar o horário dos voos, ou mais provavelmente num pub, à espera que os filhos chegassem com os presentes e o dinheiro que ele não tinha ajudado a ganhar. Ele não ia receber ninguém. E quando a Inês lhe ligasse, lavada em lágrimas, a pedir ajuda, a pedir que ele comprasse os bilhetes do lado de lá, eu sabia exatamente o que aconteceria. Aquele homem, que nunca tinha contribuído com um cêntimo para a educação ou sustento dos rapazes, iria dar uma desculpa esfarrapada e desligar. A Inês estava prestes a descobrir que o amor daquele homem tinha um preço, e que era eu quem o pagava. Deitei-me na cama dura do motel, com as mãos cruzadas atrás da cabeça, a observar as fissuras no teto. Pela primeira vez em anos, não tinha de me preocupar se o Tiago tinha o equipamento de futebol pronto ou se o Diogo precisava de boleia para a explicação. A estrutura que eu segurava nos meus ombros, aquele peso esmagador de ingratidão e despesas, tinha desaparecido. O meu telemóvel vibrou uma última vez antes de eu ativar o modo não incomodar. Era uma notificação da seguradora do carro da Inês. Apólice cancelada por ordem do titular. Se eles quisessem sair do aeroporto, teriam de fazer a pé ou de autocarro, porque sem seguro válido e sem cartões de crédito para pagar o parque de estacionamento exorbitante. O carro de luxo dela estava tão preso quanto eles. Fechei os olhos, e pela primeira vez numa década, adormeci sem o peso do mundo nas costas, enquanto a minha família aprendia, da maneira mais dura possível, quanto custava realmente a vida que eu lhes oferecia de bandeja. A noite caiu sobre Sintra como um manto pesado, mas no meu quarto de motel, o brilho azulado do telemóvel era a única luz que importava. Eu tinha me transformado num espectador onisciente da minha própria vida, monitorizando o regresso humilhante da minha família através da aplicação de segurança da nossa casa inteligente. O sistema que eu instalei para os proteger, com câmaras de alta definição e sensores de movimento, servia agora como palco para o ato final da sua tragédia. Vi quando um táxi descaracterizado, provavelmente pago com o dinheiro de emergência que a Inês guardava na carteira, parou em frente ao portão. Não havia motorista privado, nem malas a serem carregadas por terceiros. Eram apenas 3 figuras derrotadas, arrastando a sua bagagem e o seu orgulho ferido pela calçada acima. Entraram em casa com a fúria de quem procura um culpado.
Através da câmara da sala de estar, observei a linguagem corporal deles. A Inês gesticulava violentamente, apontando para o andar de cima, provavelmente para o meu escritório, ordenando aos rapazes que fossem verificar se eu estava lá. O Tiago e o Diogo, que horas antes troçavam da minha existência, subiram as escadas a correr, não por preocupação, mas por necessidade. Eles precisavam do pagador para consertar o erro, para desbloquear os cartões, para fazer o mundo girar novamente. Mas o que encontraram foi o vazio. Eu tinha limpo o escritório e o meu armário antes de sair. Não deixei um bilhete, nem uma explicação. Apenas cabides vazios e gavetas abertas, o símbolo universal de alguém que não tenciona voltar. Quando desceram, a confusão nos rostos deles tinha dado lugar a um medo genuíno. A Inês, no entanto, recusava-se a aceitar a derrota. Via pegar no telemóvel, aquele mesmo aparelho que usou para decretar o fim do meu papel de pai, e fazer a chamada que eu sabia que seria o golpe de misericórdia. Ela estava a ligar ao pai verdadeiro, o homem que supostamente os esperava em Londres. Eu não conseguia ouvir o áudio, tinha desativado a gravação de som por questões legais, mas a imagem era cristalina. Ela colocou a chamada em alta voz, colocando o telemóvel no centro da ilha da cozinha, como se fosse um totem sagrado que o salvaria do desastre. A conversa durou exatos 45 segundos. Vi a esperança no rosto do Tiago desmoronar-se. Vi o Diogo dar um pontapé na cadeira. E vi a Inês, a mulher que sempre teve uma resposta para tudo, ficar estática, com a boca entreaberta, enquanto a chamada era terminada abruptamente do outro lado. O pai, ao saber que as torneiras financeiras tinham fechado e que a viagem estava cancelada, não ofereceu ajuda, nem consolo, nem uma transferência bancária de emergência. Ele fez o que sempre fez, descartou-os assim que deixaram de ser convenientes ou divertidos. A ilusão de que eu era o obstáculo entre eles e a felicidade perfeita tinha acabado de ser estilhaçada pelo próprio ídolo deles. Mas eu ainda não tinha terminado. A lição sobre infraestrutura precisava de uma componente prática. Abri a aplicação de gestão doméstica no meu telemóvel. O contrato de fornecimento de internet de fibra ótica de alta velocidade estava em meu nome, tal como os serviços de streaming e a televisão por cabo. Com a frieza de quem desliga o interruptor, acedi à conta da operadora e suspendi os serviços por mudança de residência. No ecrã da câmara de segurança, o efeito foi imediato. A grande televisão OLED da sala, que estava ligada num canal de notícias para preencher o silêncio constrangedor, ficou preta. Os telemóveis dos rapazes, que eles usavam freneticamente para tentar contactar amigos ou desabafar nas redes sociais, perderam a ligação Wi-Fi. Vi-os olhar para o router, depois para a mãe, e depois para o vazio da sala. Num mundo onde a conectividade é oxigênio, eu tinha acabado de cortar o ar. Eles estavam sozinhos, numa casa silenciosa, sem entretenimento, sem distrações. Forçados a olhar uns para os outros e para a realidade crua da sua situação. A Inês tentou acender as luzes do jardim para dissipar a escuridão que parecia engolir a casa, mas o sistema de domótica, controlado pelo meu servidor pessoal que eu tinha desligado remotamente, não respondeu. A casa, que sempre obedecera aos seus caprichos com um simples comando de voz, estava agora morta. Era apenas betão e tijolo. A alma da casa, a manutenção invisível que eu providenciava, tinha partido comigo. Foi nesse momento que a Inês se sentou no chão da cozinha, encostada aos armários. Não chorou. O choque era demasiado profundo para lágrimas. Ela olhou em volta, para os eletrodomésticos de topo, para o chão aquecido, para o luxo que a rodeava, e percebeu finalmente que nada daquilo lhe pertencia. Tudo era uma extensão da minha vontade, do meu trabalho, da minha presença. E ao dizer que ele não é o pai, ela não me tinha apenas libertado de uma obrigação moral, tinha se despejado a si própria da vida que eu construíra. Fechei a aplicação das câmaras. Já tinha visto o suficiente. A vingança não era ver o sofrimento deles, mas sim a compreensão súbita da sua própria irrelevância sem o meu suporte. Virei-me para o lado na cama do motel, sentindo uma paz estranha.
O meu telemóvel vibrou com uma nova notificação, desta vez um e-mail do meu advogado a confirmar a recepção das instruções para o início do processo de divórcio litigioso e a ordem de despejo, dado que a casa era propriedade de uma sociedade unipessoal em meu nome. Um detalhe técnico que a Inês nunca se preocupou em ler nos papéis da escritura. Amanhã, o silêncio da casa morta seria substituído pelo som da lei a bater à porta. E eu estaria longe, a começar de novo, enquanto eles aprendiam a viver nos escombros da sua própria arrogância. A manhã seguinte não trouxe o alívio de um pesadelo que acaba ao acordar, trouxe a claridade impiedosa de uma execução hipotecária emocional e física. Enquanto o sol nascia sobre Cascais, iluminando a vivenda que já não tinha eletricidade nem água quente, eu encontrava-me a quilômetros de distância, no estaleiro de uma nova obra, sentindo o cheiro familiar e reconfortante do cimento fresco. O meu telemóvel tocou pontualmente às 9 horas. Não era a Inês, cujo número eu tinha bloqueado definitivamente na noite anterior, mas sim o meu advogado, a confirmar que o estafeta tinha acabado de entregar o pacote de boas-vindas à nova realidade da minha ex-família. Imagino a cena com uma nitidez cinematográfica. A Inês deve ter aberto a porta, despenteada e com olheiras profundas, esperando talvez ver-me ali, de cabeça baixa, pronto a pedir desculpa e a restaurar o conforto a que ela se julgava ter direito divino. Em vez disso, recebeu um envelope pardo, pesado e oficial. Lá dentro não havia cartas de amor ou súplicas, havia um decreto formal de despejo. Aquele detalhe técnico, que ela ignorou durante anos enquanto assinava papéis sem ler, tornou-se a guilhotina da sua arrogância. A casa nunca foi nossa, nem dela. O imóvel era propriedade exclusiva da minha sociedade unipessoal de construção civil. Juridicamente, eles eram ocupantes sem contrato de arrendamento num ativo comercial, e a empresa, eu, tinha acabado de solicitar a reintegração de posse com um prazo de 30 dias para desocupação voluntária. O golpe seguinte foi público e barulhento. Pouco antes do meio-dia, o caminhão de reboque da empresa de leasing chegou. O SUV de luxo que a Inês conduzia como se fosse uma extensão da sua personalidade não estava em nome dela, mas sim associado à frota da minha empresa. Como administrador único, reportei a utilização indevida da viatura e solicitei a recolha imediata. O vizinho do lado, um antigo cliente meu, enviou-me uma mensagem discreta a descrever a Inês a gritar na rampa da garagem, a tentar impedir o funcionário de carregar o carro, enquanto Tiago e o Diogo assistiam da janela, paralisados pela vergonha. O carro foi levado, deixando para trás apenas manchas de óleo e a certeza de que as pernas deles seriam o único meio de transporte disponível a partir daquele momento. Desesperados e sem liquidez, tentaram a única saída que uma mente habituada ao consumo consegue conceber: vender o que tinham. O relatório de segurança do sistema de alarme, que ainda funcionava a bateria, mostrou a porta da frente abrir-se e a fechar-se várias vezes à tarde. Levaram as consolas de jogos, os tablets, talvez até algumas das joias que eu lhe tinha oferecido em aniversários esquecidos. Mas o mercado de segunda mão é cruel com quem tem pressa. O dinheiro que conseguiram nas lojas de penhores locais foi uma fração insultuosa do valor real, o suficiente talvez para comerem durante uma semana, mas irrelevante fez-se a montanha de despesas que se avizinhava. A bolha de riqueza, sem o meu sopro constante, murchou numa tarde. E o pai biológico, o grande herói de Londres? A verdade veio ao de cima da forma mais cobarde possível. O meu advogado informou-me que o Tiago tinha tentado contactá-lo através de um telemóvel pré-pago comprado à pressa. A resposta do homem foi bloquear o número assim que percebeu que a conversa não era sobre uma visita divertida, mas sobre dinheiro e abrigo. Ele não os queria lá. Nunca os quis. A viagem a Londres era apenas uma fantasia alimentada pela Inês para me ferir, uma aposta em que ela jogou tudo e perdeu. Eles estavam agora órfãos de dois pais, um que nunca existiu de verdade e outro que eles próprios assassinaram com ingratidão. Eu continuei a trabalhar até o sol se pôr, sentindo um cansaço físico que, pela primeira vez em anos, não era acompanhado por exaustão mental. Cada tijolo que eu assentava naquela nova parede parecia fortalecer a minha própria espinha dorsal. Eles estavam sozinhos na casa escura, contando os dias para o despejo, cercados por caixas de mudanças que teriam de encher sozinhos. Não havia raiva em mim, apenas a frieza absoluta de um contrato rescindido por justa causa. A Inês, que dizia que eu não era o pai,
tinha finalmente razão. Eu não era o pai, nem o marido, nem o suporte. Eu era apenas o dono da casa, e o meu inquilino mais indesejado estava prestes a sair. 12 meses curam muita coisa, mas a justiça do destino tem uma memória de ferro. Hoje, ao passar pela avenida principal de Cascais na minha nova carrinha da empresa, com o logótipo Construções João Ende Associados pintado de fresco na porta, percebi que o tempo não apenas cicatriza feridas, mas também revela a verdadeira estatura das pessoas. A minha vida reconstruiu-se tijolo a tijolo, sólida e honesta, tal como as casas que eu renovo. O meu negócio triplicou, não porque eu tivesse sorte, mas porque me libertei do peso morto de sustentar 3 pessoas que desprezavam o chão que eu lhes colocava debaixo dos pés. Tenho agora uma companheira que me pergunta como foi o meu dia antes de perguntar se o salário já caiu na conta, uma diferença subtil que muda o mundo inteiro. O encontro que encerrou este capítulo não foi planeado, nem dramático como nos filmes. Foi banal, cru e silencioso, tal como a realidade costuma ser. Parei num posto de abastecimento na periferia para tomar um café antes de visitar uma obra. Enquanto esperava na fila para pagar, vi um rapaz com um colete reflector de uma empresa de entregas rápidas a entrar, a sacudir a chuva dos ombros, com aquele ar exausto de quem pedala contra o vento há horas por tuta e meia. Era o Tiago. O mesmo Tiago que, um ano antes, troçava das minhas botas sujas e exigia viagens de luxo a Londres. Ele não me viu imediatamente. Estava demasiado ocupado a contar as moedas na palma da mão para comprar uma sanduíche barata. Observei-o não com ódio, nem com pena, mas com a curiosidade clínica de quem vê uma experiência científica chegar ao fim. As mãos dele, antes imaculadas e agarradas a comandos de consola, estavam agora calejadas e vermelhas do frio. Ele tinha aprendido, da forma mais dura, que o dinheiro não nasce nas contas bancárias dos padrastos, ele é trocado por tempo, suor e dignidade. Quando ele finalmente levantou os olhos e me viu, o choque paralisou, vi a garganta dele mover-se num engolir seco. Ele procurou instintivamente a arrogância antiga, aquela armadura de desprezo, mas não a encontrou. A vida real tinha-lhe arrancado. Ele baixou a cabeça, envergonhado, e saiu da loja sem comprar nada. Mais tarde, soube por conhecidos comuns o destino do resto do clã. O Diogo tinha abandonado os estudos no colégio privado, obviamente, e trabalhava agora como repositor num supermercado, carregando caixas tal como eu carregava sacos de cimento. A ironia poética de ver aqueles que me chamavam de carteira com pernas a terem de usar o corpo para sobreviver não me escapou. E a Inês foi quem sofreu a queda mais vertiginosa. O pai verdadeiro, o tal homem de Londres, continuou a ser o que sempre foi, um mito conveniente. Ele nunca enviou €1, nunca respondeu a um pedido de ajuda. Vi a Inês apenas uma vez, à distância, a sair de um autocarro municipal, vestida com a farda de uma empresa de limpezas. O rosto dela, antes mantido com tratamentos estéticos caros que eu financiava, mostrava agora as marcas indisfarçáveis da preocupação e do cansaço. Ela envelheceu 10 anos num só. O andar altivo desapareceu, substituído pela marcha pesada de quem carrega o mundo sozinha. Disseram-me que vivem num T1 alugado, apertados, a contar cada cêntimo, discutindo sobre quem gastou demasiada água no banho. A dinâmica inverteu-se. Agora, eles sabem exatamente quanto custa a eletricidade, o gás e o pão. Eu não parei o carro para falar com o Tiago naquele posto de gasolina. Não ofereci ajuda. Não lhes dei uma segunda oportunidade. A maior lição que eu lhes podia dar já tinha sido dada, a ausência. Eles precisavam de saber que um homem não é um recurso renovável que se pode explorar até a exaustão e depois descartar. A minha ajuda agora seria apenas um insulto ao meu próprio progresso e uma muleta que os impediria de crescer. Saí do posto de abastecimento e entrei na minha carrinha. O motor roncou suavemente. Enquanto conduzia de volta para a estrada, pensei na frase que começou tudo: ele não é o pai. Ela tinha razão. Eu não era o pai biológico. Eu era algo que eles nunca valorizaram, o pilar. E quando o pilar se retira, o teto cai. Eles não foram destruídos por mim, foram destruídos pela gravidade da sua própria ingratidão. Hoje, eles são pessoas melhores, ou pelo menos, pessoas mais reais. O Tiago sabe o valor do trabalho.
O Diogo sabe o valor da humildade. E a Inês sabe, finalmente, a diferença entre um homem que promete e um homem que faz. Eles estão a construir o próprio caminho, sem atalhos, sem luxos imerecidos. De certa forma, foi a coisa mais paternal que fiz por eles, deixá-los cair para que aprendessem a levantar-se sozinhos. Acelerei pela estrada marginal, com o mar ao meu lado, sentindo a brisa salgada entrar pela janela. O passado ficou no retrovisor, diminuindo até desaparecer. A vingança não foi vê-los sofrer, a vingança foi vê-los tornarem-se irrelevantes para minha felicidade. Eu sou o João, construtor, marido de quem me merece, e finalmente, livre. E quanto a eles? Eles são apenas estranhos que eu conhecia, habitantes de uma vida que já não me pertence. O saldo está liquidado. A conta está fechada.